Os fins justificam os meios. Conhece o autor dessa frase? Sabe o que ela significa? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então fica comigo que no vídeo de hoje nós trataremos sobre esta frase. É logo depois da vinheta. Saudações, minha gente! Eu sou o professor Lucas e sejam bem-vindos ao Filosofia Espiral. Antes da gente começar, eu tenho um favorzinho para pedir para você. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para notificação de novos vídeos, clique em gostei para dar uma força do canal e comente e compartilhe nas suas redes sociais. Também, é claro, não se esqueça de entrar lá no Instagram e no Facebook e de seguir as nossas páginas @filoespiral. Beleza? Vamos entender então um pouco sobre essa frase tão famosa da história da filosofia. Muitas pessoas acreditam que a frase "os fins justificam os meios" teria sido escrita no século XVI por um filósofo italiano, Niccolò Maquiavel. Será que realmente foi assim que aconteceu? E se eu te dissesse que não? Maquiavel jamais escreveu essa frase. Ela teria sido escrita originalmente nos primeiros séculos da era cristã por um poeta romano chamado Ovídio, que viveu entre os anos de 43 a.C. e 17 depois de Cristo. Numa obra chamada Heroidas, ele teria escrito a seguinte frase: Exitus acta probat. Exitus acta probat. Que significaria aí, grosso modo, os fins justificam os meios. Então por que as pessoas relacionam essa frase com Maquiavel, que veio tão depois do Ovídio? Acontece, minha gente, que esse importante filósofo que aparece agora na sua tela, Niccolò Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527, escreveu uma obra chamada O Príncipe, no qual ele faria ali um manual de política dedicado a Lorenzo de Médici e que acabou marcando a história do pensamento político. E por alguma razão, esta obra e esta frase que nós estamos discutindo foram relacionadas. Mas será que existe alguma relação de fato? Desta vez eu digo que sim. Apesar da frase não ter sido escrita por Maquiavel nem no Príncipe e nem em nenhuma outra obra do filósofo italiano, é muito importante ou é muito conveniente que você utilize a frase "os fins justificam os meios" para explicar uma das mensagens mais importantes que Maquiavel escreve no Príncipe. Por alguma razão histórica, as pessoas, ao estudarem o Maquiavel, relacionaram essa frase do Ovídio com o texto do Príncipe. E lá, por uma questão de conveniência ou por uma questão de tentar resumir as mensagens que Maquiavel escreveu, acabaram atribuindo essa frase erroneamente ao filósofo. Mas, como estou dizendo para vocês, existe uma relação entre a obra O Príncipe e a frase "os fins justificam os meios". Mais especificamente no capítulo 18 desse texto, o Maquiavel diz isso aqui, ó. Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados. Então, como você pode perceber, na parte final do capítulo 18 do Príncipe, o Maquiavel fala que a ação de todos os indivíduos, ela costuma ser muito mais julgada pelo êxito, ou seja, pelo fim no qual você chega, do que pelo meio adotado até lá. E na política, isso é especialmente válido. O Maquiavel, que ao longo da obra O Príncipe destaca várias características para a atividade política, nos mostra que o utilitarismo é uma das características mais marcantes desse ambiente. Ah, Lucas, mas o que significa esse utilitarismo? Significa, gente, que a política ela sempre procura os melhores meios para atingir os seus objetivos. Que objetivos são esses? Se você prestou atenção no texto que nós lemos, o Maquiavel fala que um dos grandes propósitos de toda a ação de príncipes ou de governantes, para a gente poder generalizar um pouco mais, é vencer e conservar o Estado. Ou seja, é a obtenção e manutenção do poder. Aliás, uma mensagem que fica central no livro O Príncipe. Segundo Maquiavel, portanto, gente, dentro da ação política de um governante, dos príncipes, os meios que eles irão adotar para encontrar essa finalidade de obtenção e manutenção do poder não são tão importantes quanto o êxito dessas finalidades que estão sendo almejadas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que um governante ele precisa construir um hospital, ele precisa construir um posto de saúde ou de repente reformar uma estrada. E para isso ele precisa fazer uma licitação. Vamos supor que esse político em questão resolve aproveitar a situação e ganhar um pouquinho de dinheiro em cima disso. E aí, o valor da obra que deveria ser X, ele pede lá na licitação um valor de 2x ou quem sabe até 3x. E aí o que acontece?
De forma que essa obra, ao final, né, do processo, ao final de repente do mandato dele, essa obra esteja concluída e a população possa usufruir dela, as pessoas não irão prestar atenção no ato ilícito do governante de ter aumentado o preço dessa obra. Não irão prestar atenção, portanto, na irregularidade do processo se o hospital estiver funcionando, se o postinho estiver ali atendendo a população ou se o asfalto estiver impecável para que as pessoas utilizem os seus veículos. Então, num governo democrático, por exemplo, isso significaria que a população provavelmente estaria atenta a esses resultados e votaria novamente nesse mesmo candidato à medida em que ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Veja que é interessante porque o Maquiavel não está propondo exatamente isso. Como ele está fazendo um manual de política no livro Príncipe, tudo leva a crer, num certo modo, né, isso é uma das interpretações que nós temos do Príncipe, que ele está ensinando a Lorenzo de Médici e a outros governantes que na política você não deve então ficar muito preocupado por onde você vai. O importante é onde você chega, certo? Nesse mesmo livro do Príncipe, ele destaca outras características da política que são importantes. Eu poderia citar, por exemplo, a autonomia da esfera política em relação a outras esferas da vida, como a cultura, a economia ou mesmo a ética. Né? Você fala, nossa, Lucas, mas a política está desvinculada da ética. Não porque o Maquiavel queira que seja assim, mas ele simplesmente analisa desta forma e diz que a ética vai se submeter a essa lógica da conveniência, a esse utilitarismo que nós estamos mencionando. Então, não basta o príncipe ser bom ou mal, ele tem que ser bom ou mal conforme for conveniente. Da mesma forma, ele cita nessa obra que a política tem uma característica autônoma, né? Aliás, desculpa, ela tem uma característica laica, né? Ou seja, ela é separada da religiosidade, o que não significa, pensando no utilitarismo, que a política não possa se utilizar da religião, o que a gente pode perceber ao longo da história da humanidade que acontece bastante. E também ele destaca a característica de um realismo, ou seja, a política ela não é feita para pensar mundos ideais, a política não adianta você querer imaginar ou querer imaginá-la a partir de mundos perfeitos. É preciso, especialmente se você for um governante, que você se atente à realidade dos fatos. Então, ao lado desse utilitarismo, que sem sombra de dúvidas talvez seja a característica mais importante da política segundo Maquiavel, existem ainda então a autonomia, a laicidade e o realismo. Todos eles devidamente articulados a essa lógica da conveniência, a essa obsessão por resultados que a política acaba exigindo. Então, se você pensava que a frase teria sido escrita por Maquiavel no livro Príncipe, eu sinto lhes frustrar. Maquiavel jamais escreveu a frase "os fins justificam os meios". Mas quero lembrá-los que esta frase resume, e muito bem, uma das principais mensagens do filósofo italiano para os príncipes, para os governantes e figuras da política. Eu espero que tenha ficado claro tudo o que eu disse nesse vídeo de hoje, que tenha sido útil de alguma forma para você ficar um pouco mais esperto de como a política funciona. E não custa pedir mais uma vez, né? Que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para notificação dos próximos vídeos, clique em gostei, isso ajuda demais o canal, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça, entra lá no Facebook e no Instagram, nas @filoespiral, para seguir o nosso trabalho. Eu agradeço demais a atenção de vocês e nós nos encontramos então num próximo vídeo. Um grande abraço a todos e